Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, eu sou professor na área de segurança do trabalho, fatores humanos e geopolítica do petróleo e hoje nós vamos falar um pouco sobre classificação de áreas. Para falar de classificação de área, a gente tem que falar de atmosfera explosiva e é por isso que eu estou aqui na cozinha de casa. Quando, por exemplo, a gente liga o fogão, a gente está falando de atmosfera explosiva? Eu acho que sim, né? Porque a gente tem gás natural, fonte de ignição. Mas será que aqui na minha cozinha o produto mais perigoso é esse gás? Na verdade, pessoal, segundo a IEC, que é a International Electrotechnical Commission, as substâncias inflamáveis das indústrias como um todo, e a gente está falando aqui de segurança do trabalho, então a gente vai falar de indústrias, elas são divididas em três grupos. Grupo 1, que é a mineração. Grupo 2, subdividido em 2A, 2B e 2C. No grupo 2 estão os gases e vapores inflamáveis. Esse é um gás inflamável, gás natural. O que é um vapor inflamável? É porque o líquido não pega fogo, né, pessoal? O que pega fogo é o vapor que é emanado desse líquido. Então, por isso, gases e vapores inflamáveis. Desses três grupos, 2A, 2B e 2C, que eles classificam todos os vapores e gases inflamáveis, eu digo para você ter especial atenção no grupo 2C. Eu me lembro das aulas do professor Sérgio Amédio, que ele dizia o seguinte pra gente: sacana, toma cuidado com o grupo 2C, porque lá tem o hidrogênio e o acetileno, que são as substâncias mais perigosas que existem desse grupo 2. Grupo 2A, 2B e 2C, e em especial, atenção, o grupo 2C. E há um outro grupo também, classificado pela IEC, que é o grupo 3, que são as poeiras e fibras combustíveis. Nesse aspecto, eu pergunto para você se você achava que o produto mais perigoso da sua cozinha era o gás. Na verdade, não é não. Aqui a gente tem um exemplo de várias dessas poeiras combustíveis. Você achava que o açúcar servia só para adoçar o seu cafezinho? Você está errado. Isso daqui gera uma atmosfera explosiva muito grande. O amido de milho, também chamado de maisena, açúcar mascavo. Esse feijão arroz está aqui porque eu vou fazer depois que eu estou com fome. Agora, farinha de trigo, gera atmosfera explosiva. E até o chocolate, você achava que fazer Nescau de manhã era tranquilo, olha o perigo que você está correndo. Tô brincando, pessoal. Nenhum desses produtos aqui, se eu botar no fogo, vai explodir, etc. ou coisa que valha. É se eu fizer uma poeira desse produto com uma fonte de ignição e sob determinadas condições, vai acontecer essa explosão. Mas percebam, na sua cozinha há produtos mais perigosos do que o gás. Vamos ficar de olho neles. E a gente está falando aqui de classificação de áreas e aqui na sua cozinha, aqui na minha cozinha, não tem classificação de área. Porque a classificação de áreas é em operação normal, pessoal. Inclusive eu me lembro muito bem do professor Hertal, um grande mestre da área de instalações elétricas de atmosfera explosiva. Eu até chamo ele de Obi-Wan Hertal, porque ele é um cara que sabe muito de instalações elétricas e atmosfera explosiva. Ele me ensinou duas coisas muito importantes que eu vou falar agora aqui para vocês. A primeira é a regra dos 3 P's. Produto, probabilidade e processo. 3P's também pode ser perfil profissiográfico previdenciário, pode ser point-to-point protocol, pode ser pausar, processar e prosseguir. Mas nesse caso, na aula de instalações elétricas de atmosfera explosiva, em especial, classificação de áreas significa produto, probabilidade e processo. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que aqui na cozinha da minha casa estivesse passando uma tubulação de gasolina. E fosse uma tubulação que funcionasse 24 horas por dia, ou seja, passasse gasolina 24 horas por dia. Aqui dentro ia ser uma classificação de áreas, perdão, aqui dentro na minha cozinha, terá uma área classificada por conta disso? Vamos analisar com os 3 P's? Eu tenho produto inflamável aqui dentro dessa tubulação? Tenho. Eu tenho um processo funcionando 24 horas ininterrupto durante 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano? Tenho. Eu tenho probabilidade de emissão fugitiva? Não. Porque eu não tenho uma coisa chamada flange, pessoal. Isso é um exemplo clássico de emissão fugitiva. A emissão fugitiva, pessoal, é uma liberação que ocorre em operação normal. Repito, é uma liberação que ocorre em operação normal. Eu não estou falando de vazamento. E aí é que ocorre uma grande confusão com classificação de áreas.
Eu já até ouvi uma vez uma coisa muito engraçada. Não, Josué, tá vazando aqui a esfera de GLP e a área classificada tá andando na minha direção. Não! O que está andando é na sua direção. Por isso que o que está andando na sua direção é a substância inflamável, não a área classificada. Por isso que o professor Hertal criou a regra da moeda. A regra da moeda ajuda a gente a entender um pouco melhor o que é uma área classificada, o que é uma situação de emergência e contingência. Porque em ambas a gente tem, sabe o que? Atmosfera explosiva. E aí a gente meio que se confunde, né? É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, didaticamente falando, olha, na minha casa eu tenho 3 quartos. Por quê? Porque eu tenho uma cama na sala. Não! A sua cama na sala foi você que botou, não tem nada a ver. O simples fato de existir atmosfera explosiva, quer seja poeiras combustíveis, quer seja gases e vapores inflamáveis, não significa que você tem ali uma área classificada. Você precisa ter na área classificada produto, probabilidade e processo em funcionamento. E a regra da moeda funciona bem simples. Isso é uma moeda? Se eu botar na minha mão e fechar, continua sendo uma moeda? Se eu botar na minha cabeça, continua sendo uma moeda? Se eu botar no bolso, continua sendo uma moeda? Sim, isso é atmosfera explosiva. Qualquer que seja o olhar por ela, é uma moeda. No entanto, uma moeda tem cara e coroa? Tem. Então, a cara é a atmosfera explosiva de classificação de áreas. A coroa é a atmosfera explosiva característica de vazamento. A emissão fugitiva, pessoal, ela não ocorre em vazamentos. O que ocorre em vazamento é vazamento, liberação acidental, perda de contenção. Vamos supor que esse flange aqui estivesse em funcionamento, de repente quebrou e está vazando combustível. Quer dizer então que a área classificada aumentou? Não. Aí você tem um vazamento. Percebam, há uma diferença bem grande, não é pequena não, bem grande. A emissão fugitiva, que caracteriza a área classificada, ocorre em operação normal. O vazamento, que caracteriza a emergência e contingência, ocorre em uma situação de perda de controle. Por isso a regra da moeda. Em ambos os casos, área classificada e situações de emergência e contingência são exemplos de atmosfera explosiva. Mas um é cara e outro é coroa. Mas perceba que na moeda tem uma transição, um lado que é comum às duas, esse bordo aqui. Por que esse lado é comum às duas? Porque existe algo, tanto para a atmosfera explosiva de classificação de área, quanto para a de emergência e contingência, que é comum às duas, que é a utilização de equipamentos certificados. Perceba, eu não falei equipamento à prova de explosão, não falei equipamento classificado, eu falei equipamento certificado. Para você ter ideia, pessoal, não existe só equipamento à prova de explosão, existem 9 tipos de proteção diferentes de equipamentos certificados que você pode utilizar em áreas classificadas. E por eles serem muito comuns de serem instalados em áreas classificadas, as pessoas olham o equipamento. Ah, é um equipamento certificado, então aqui é uma área classificada. Não, você tem que ver o outro lado da moeda. Quer ver um exemplo disso? As rotas de fugas de plantas industriais, você instala as luminárias certificadas. E rota de fuga é área classificada? Vou te dar uma dica, a rota de fuga é onde você foge justamente do que está acontecendo. Não! Rota de fuga pode até estar numa plataforma de petróleo, por exemplo, em que os espaços são diminutos. Uma rota de fuga pode até estar próximo de uma área classificada, ou até em parte dela, mas uma rota de fuga, por definição, não é área classificada. E por que tem luminária certificada? Que no momento de vazamento, no momento de perda de contenção, ela não vai ser a fonte de ignição de uma atmosfera explosiva de vazamento. Beleza, pessoal? Então, resumindo agora, essa atmosfera explosiva que tem aqui na minha casa é uma área classificada ou uma situação normal de utilização da minha casa? Percebam, o fato de você ter na sua casa fogão e atmosfera explosiva não significa que aqui é uma área classificada. O fato de você ir no posto de gasolina e sentir cheiro de gasolina não significa que você está numa área classificada. Aliás, o seu carro é certificado? Ele deveria ser se você entra numa área classificada. O meu fogão deveria ser certificado se ele estivesse numa área classificada. Portanto, não se esqueça, a regra dos 3 P's, produto, probabilidade e processo, mais a regra da moeda, em que um lado é a área classificada e o outro lado é emergência e contingência, vão auxiliar você a identificar adequadamente
o que é área classificada, emissão fugitiva, e o que é vazamento, emergência e contingência. Até mais, pessoal!